Gente maravilhosa, querida, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Aqui a leitura em Coríntios, aqui está no aberto no capítulo 7. E então está falando da legitimidade e direitos do casamento. Casamento, né? É um tema. E agora trato sobre aquilo que me escrevestes. É bom para o homem não tocar em mulher, mas por causa dos perigos da incontinência, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher o seu marido. Hoje em dia a gente tem essa leitura, né? E nós vemos uma realidade. O marido cumpra o dever para com sua esposa e do mesmo modo a esposa para com seu marido. A esposa não pode dispor do seu corpo porque ele pertence ao seu marido. Do mesmo modo, o marido não pode dispor do seu corpo porque ele pertence à sua esposa. É um casamento, né? Ele está falando do casamento. Não vos negueis um ao outro a não ser de comum acordo, por breve tempo, para vos entregardes à oração. Aí ele diz que a separação só é, no caso, é para orar, né? Depois voltai a conviver, para que Satanás não aproveite da vossa incontinência para vos tentar. Mas parece que as pessoas está havendo tentação, né? Muita tentação nas famílias. Isto que digo é uma permissão, não uma ordem. Desejaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular, uns de modo e outros de outro modo. Então a gente vê que parece que a família de todo mundo é tentada, né? É uma realidade difícil, porque ele fala que é só para as pessoas se separarem para orar. Mas aí as pessoas estão se. Porque está falando que se a pessoa não orar nas famílias, Satanás vai aproveitar para tentar. Então, Satanás está tentando muita gente, porque muita gente se separa, né? Então, você vê que está tendo assolações dentro da família. Então, você vê que as pessoas não estão orando dentro das casas. Deve estar, se, no caso, tendo espíritos de outros espíritos dentro da casa. Muita assolação, né? Não se ora. Tem que buscar, no caso que ele está falando, a oração. Então você é difícil você ver casais, né? Muito tempo juntos, porque realmente ele não está havendo um fortalecimento na oração, né? Acaba que Satanás ele tenta e a pessoa se separa. Aí aquele compromisso da igreja, né? Que fala até que a morte vos separe, e na alegria, na tristeza. A pessoa às vezes casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes. No caso, não vê aquela fidelidade ao compromisso, né? Da igreja, que aí até o padre falava, né? Até que a morte vos separe. Mas aqui o que está falando aqui tem que haver só se separar para a oração. Hoje em dia tá difícil. Se você ficar orando muito, tem gente que já acha que isso é uma maluquice, né? E tem gente que já não deixa nem você orar. Você liga um rádio para você fazer uma oração, dentro da sua família a pessoa já fala: você tá doida. Desliga isso, eu não gosto. Isso é um louvor. Abaixa. Eu quero escutar coisas do mundo. Então, é difícil. Essa leitura é uma realidade difícil. Então, segundo o que está falando aqui, os casamentos estão. Tá difícil, né? Os casamentos cristãos. E aí ele termina falando: aos solteiros e às viúvas, digo que é bom para eles ficar assim como eu. Então, ele está falando, fica solteiro, né?
Se for para casar e ficar, né? É difícil. Mas se não podem se dominar, que se casem, pois é melhor casar do que se queimar. É complicado, porque as pessoas, se estão solteiras, estão se queimando. E se estão casadas, Satanás vai tentar, né? Dentro das casas para fazer assolações. Os cristãos estão sofrendo assolações de Satanás dentro das casas e os casamentos não estão durando. Gente, vamos orar, tá? Não fica chamando ninguém de maluco, nem internando ninguém à força. Quem é cristão que tá orando, né? Tá vigiando, tá nessa armadura da fé. As pessoas não estão mais na armadura da fé. Estão assolando no mundo, né? Muita gente assolando as famílias, né? Nessa obra da assolação. Gente querida, vamos ficar orando e vigiando e na presença de Deus nessa graça maravilhosa. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus Cristo está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Foi 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículos de 1 a 9.